Nós estamos expondo a carta aos Filipenses, e hoje eu tenho a missão de dar continuidade a ela. Antes de nós adentrarmos ao texto bíblico desta manhã, eu gostaria de contextualizar a respeito da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele havia sido acusado falsamente de profanar o templo e incitar desordens, conforme está registrado em Atos, capítulo 21, do versículo 27 ao 28. A Bíblia vai falar assim: alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, é contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Esta falsa acusação que acabamos de ler, ela resultou em uma injusta prisão. A verdade, neste contexto, é que os judeus, eles desejavam a morte do apóstolo Paulo, pois na visão dos judeus, a pregação do apóstolo Paulo era uma mensagem contrária à lei de Deus. Então, incitados pelo ódio, eles desejavam matar o apóstolo Paulo. Com isso, eles, de maneira falsa, de maneira injusta, acusaram o apóstolo Paulo de profanar o templo. E assim eles incitaram um ódio sobre o apóstolo Paulo. Tanto que o texto fala que essa multidão foi de encontro ao apóstolo Paulo e agarraram ele com força. E naquela época, irmãos, uma sentença sobre um réu era uma sentença de morte, a espada ou apedrejamento. Exatamente isso que os judeus daquele contexto desejavam sobre a vida do apóstolo Paulo. Eles queriam o fim de Paulo. Entretanto, Paulo, sendo um cidadão romano, ele usou do seu direito romano e apelou a César. E apelando a César, o imperador acatou o seu pedido de defesa, e isso fez com que o apóstolo Paulo fosse preso. E ele foi conduzido então para uma prisão domiciliar, sob custódia de um soldado. Atos capítulo 28, versículo 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado. Como a imagem ali revela, né? Nós podemos ver o que? O apóstolo Paulo, né, naquele contexto, sob custódia de um soldado, ele era acorrentado e no seu braço direito era colocada uma corrente, tá? E no braço esquerdo de um soldado essa corrente se ligava. Então nós vemos, né, com essa imagem, eu acredito que fique claro aos irmãos, nós vemos Paulo sob a custódia de um soldado. Mas o que é uma prisão domiciliar? Prisão domiciliar era uma casa alugada e vigiada por soldados romanos. Paulo, ele era mantido nessa casa e ele ficava acorrentado juntamente com um soldado, né? Ali havia um revezamento, a cada 6 horas ficava um soldado. Portanto, Paulo, dentro dessa prisão, ele se encontrava acorrentado, junto a um soldado. Na segurança de Paulo, os soldados faziam esse revezamento. Essa forma de custódia é chamada de custódia militares. Essa prisão domiciliar, ela permitia que o apóstolo Paulo continuasse o seu ministério, continuasse escrevendo. E foi nesta prisão, em Roma, que o apóstolo Paulo ele escreveu as suas cartas. Cartas conhecidas como cartas de prisão. Cartas aos Colossenses, carta que nós estamos estudando, aos Filipenses, Efésios, Filemão, né? Portanto, nesta prisão, em um certo dia, Paulo recebeu a visita de Epafrodito. Irmãos, e ser lembrado pela igreja, o texto bíblico fala que Paulo se alegrou muito, pois Epafrodito, ele era membro da igreja em Filipos, e levava consigo, nesta visita, uma oferta da igreja, ao apóstolo. Esta oferta levantada pela igreja, ela tinha um propósito. Qual que era o propósito? Era suprir todas as necessidades de Paulo na prisão, dando um alívio à sua aflição, dando um alívio à sua tribulação. Pois nessa prisão domiciliar, ele era proibido de qualquer exercício de trabalho.
Portanto, ele dependia totalmente da ajuda voluntária da igreja, das ofertas para o seu sustento. O texto bíblico fala que nessa jornada, até Paulo, Epafrodito, ele ficou doente, muito doente. Mas mesmo assim, ele cumpriu com a sua missão. Ele chegou até Paulo com a oferta levantada pela igreja. Paulo, ao encontrá-lo, a história nos fala que Paulo ficou muito alegre por ser lembrado pela igreja em Filipos. Então, em resposta e de acordo com tudo aquilo que Epafrodito relatou sobre as circunstâncias da igreja, aquilo que a igreja estava vivendo naquele momento, Paulo, ele escreveu essa carta com o objetivo de resolver algumas questões e reafirmar algumas verdades das Escrituras sobre aquela igreja. Então, Paulo escreve essa carta e envia pela vida de Epafrodito até a igreja em Filipos. E aqui nós aprendemos duas lições essenciais. Qual é a primeira lição? Primeiro ponto é a amizade. Paulo tinha uma amizade com a igreja, em específico com Epafrodito. Eu não vou entrar neste ponto, pois foi algo que já foi tratado no domingo passado. Se você se ausentou, eu convido você, está gravado no YouTube, é de extrema importância, nós ali focamos nesta amizade, então está ali de gratuito, acesso no YouTube para que você possa estar vendo. Mas a segunda lição é a importância de nós sermos generosos. Sabendo da situação que Paulo estava passando na prisão, a igreja, para trazer um pouco de alívio ao sofrimento do apóstolo Paulo, o que ela faz? Ela fica de braços cruzados? Não. Ela levanta recursos e envia um membro da igreja como representante de toda a comunidade. Este ato de generosidade, ela reflete o compromisso da igreja de Filipos com a obra missionária. Ao receber a oferta, é nítido, nós vemos a gratidão do apóstolo Paulo para com a igreja. Vejam comigo em Filipenses, capítulo 4, do versículo 14, fala assim: vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. E agora versículo 18, parte B. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Irmãos, aqui é maravilhoso essa atitude da igreja. Como é gracioso, misericordioso a ação da igreja. Nós precisamos seguir o exemplo da igreja de Filipos, neste aspecto. Uma igreja que ama o Evangelho, uma igreja que é cheia de gratidão, que entendeu a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma igreja que tem um desejo de participar ativamente da expansão do reino de Deus. Ela precisa ser uma igreja generosa, uma igreja que não tem o seu coração rendido a recursos materiais, mas que tem o seu coração exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja que, ao ver o seu irmão passando frio e ela tendo duas cobertas, ela cede uma para aquecer o seu irmão. E, se possível, se ela tiver apenas um cobertor, ela tira de si para aquecer o seu próximo. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a igreja de Filipos era uma igreja perfeita. Nós vemos aqui uma igreja generosa, uma igreja maravilhosa. Só que era uma igreja como a nossa, que tem problemas. Ela não é uma igreja perfeita. Quando nós observamos o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está se referindo aos filipenses. Muitas pessoas acreditam que as igrejas do tempo bíblico, a igreja primitiva era uma igreja perfeita, sem problema. Irmãos, isso é um equívoco. Todas as igrejas têm problema. Todas elas, no tempo primitivo, no tempo do apóstolo Paulo, tinham os seus problemas. Assim como nós.
Eles estavam lá no processo de aperfeiçoamento. Ao longo da carta, nós vamos ver que na igreja de Filipos havia divisões, havia conflitos, falta de humildade, e que eles precisavam de mudança. Nós aqui estamos vivendo esse processo de mudança. A cada ensino, a cada pregação, o Espírito Santo vai fazendo a sua obra em nosso coração, nos convencendo do nosso pecado, nos transformando. Portanto, nós estamos aqui reunidos em uma assembleia de pecadores. Portanto, nós precisamos ter paciência um com os outros e orar um pelos outros. Pois cada um aqui se encontra em um estágio de transformação. Ninguém aqui espiritualmente é superior ao outro. Ninguém. Todos estamos no mesmo barco. Seria utopia acreditar que a igreja nessa terra ela vai chegar numa perfeição, pois nós somos uma assembleia de pecadores, com os nossos pecados, inclinações, limitações. E essa é a realidade da igreja em Filipos. Uma igreja que esboça com perfeição a generosidade, entretanto, com muitas coisas para melhorar, para serem transformadas. Mesma coisa acontece conosco. Tem coisas aqui que despontam. Entre elas o amor, o relacionamento, a comunhão, a unidade. Entretanto, nós temos pontos que o Espírito Santo tem trabalhado no nosso meio, tem trabalhado em cada vida, tem trabalhado no nosso coração. Por isso que é importante nos reunirmos, participar dos cultos de ensino, das pregações, participar dos eventos. Por qual razão? Porque são nesses momentos que o Espírito Santo desconstrói, nos transforma, nos constrói, tira aquilo que está desagradando, que está atrapalhando. Na questão da generosidade da igreja de Filipos, nós precisamos imitá-los, pois ainda é uma dificuldade que nós aqui como comunidade nós precisamos romper. Irmãos, eu não estou falando no sentido financeiro apenas, mas no sentido de ação, atitude e participação, de olhar para o outro com empatia, de saber por que o irmão não está aqui. Posso orar pela sua vida? Nós vemos aqui que Paulo ficou muito alegre com o amor recebido da igreja. Irmãos, imaginem comigo a alegria do apóstolo Paulo em uma prisão. Alguns dias, uma irmã, ela foi viajar e lá naquele passeio, ela se lembrou da minha família. Irmãos, e ela trouxe uma barra de chocolate. Quando nós recebemos esse chocolate, em casa só faltou soltar rojão de alegria. Mas a alegria não era porque era um chocolate, porque o chocolate era caro, o chocolate mais gostoso do mundo. Não, nada disso. A alegria nossa estava pela lembrança. Ela lembrou de nós. Ao mesmo tempo que gerou, em específico no meu coração, a alegria de ser lembrado, gerou também o confronto, que precisa ser mudado no meu coração. Eu preciso lembrar dos meus irmãos. E não apenas em dias de aniversário, em datas comemorativas, mas eu preciso lembrar dos meus irmãos. E ao receber esse presente foi um tapa na cara. Porque é algo que ainda precisa ser trabalhado. E lembrar do próximo não é apenas trazer um presente, mas também é elogiar. É romper com as nossas limitações e falar muito obrigado, você é uma bênção, como você é importante na minha vida. Agora eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo Paulo, talvez passando frio, talvez naquele dia ele estivesse realizando a sua última refeição. Diferente da nossa realidade, eu não tinha WhatsApp, irmão, ajuda eu. Não tinha Uber, não tinha tecnologia que nos ajuda em um tempo muito mais, com maiores dificuldades. E de repente ele recebe uma visita
ele é lembrado. A alegria que o levou a iniciar sua carta com gratidão. A alegria e gratidão são sentimentos que vão permear toda a sua carta, todo o seu escrito. E nós vamos ver que Paulo, ele inicia sua carta se apresentando: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E em seguida, ele faz uma declaração de ação de graças e oração. Agradeço a Deus de todo o meu coração, toda vez que eu lembro de vocês, igreja de Filipos. Em todas as minhas orações, eu apresento vocês em orações. Eu oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido que esta obra que Deus iniciou na vida de vocês, Ele vai completá-la. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração que as correntes que estão me prendendo, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. E nessa gratidão, ele orando, ele fala assim: olha, Deus é minha testemunha, que eu tenho saudade de vocês. Em outras palavras, eu amo vocês, eu tenho profunda afeição de vocês em Cristo Jesus. Esta é minha oração a vocês, que o amor de vocês aumente cada dia mais, em conhecimento, em toda a percepção, para discernir aquilo que é melhor, para que vocês sejam santos, para que vocês sejam puros até o dia do Senhor, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então, nesse início dessa carta, nós vemos um coração transbordante de alegria, um coração transbordante de gratidão. E Paulo continua sua carta agora. Só que agora, Paulo, ele muda o tom da carta. Paulo, ele inicia irradiante, grato. Agora, Paulo, ele vai acalmá-los. Por que Paulo vai acalmá-los? Porque Paulo, ele discerne o quê? Que aqueles irmãos estão preocupados comigo. Eles enviaram um membro para ver como eu estava, para suprir todas as minhas necessidades. Então eu preciso escrever e falar aqui que aqui está tudo bem. E nesse momento agora eu vou pedir para que vocês abram comigo Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 30. Nós vamos ler, vamos analisar cada versículo. Você que pode, se coloque de pé. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Pode se assentar? Eu li aqui até o versículo 21, né?
Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 21, tá? Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. Então, irmãos, nessa visita de Epafrodito ao apóstolo Paulo na prisão, ali Epafrodito ele relatou o que estava acontecendo na igreja. E pelo tom aqui do versículo 12 a seguir, nós entendemos que Epafrodito relatou que a igreja estava preocupada com o apóstolo Paulo. E em resposta a essa preocupação, nós vemos no versículo 12 o apóstolo Paulo falando assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ou seja, nós entendemos que havia uma preocupação relacionada ao Evangelho. Talvez na mente daqueles homens e mulheres da igreja em Filipos, eles pensavam assim: puxa, com o apóstolo Paulo preso, haverá uma dificuldade na expansão do reino, na pregação do Evangelho, pois ele está preso. E havia uma certa preocupação. E o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele fala: quero que saibam. Aqui Paulo ele está fazendo uma ênfase solene. Paulo quer que os filipenses entendam profundamente essa verdade. Por isso que ele diz assim: quero que saibam. Pois eles podiam estar vendo a prisão como um fracasso. De repente a igreja estava olhando para a prisão de Paulo e olhando como fim, um fracasso. Mas Paulo vai mostrar a eles que a prisão era um instrumento de Deus, que a prisão estava no controle absoluto de Deus. E o apóstolo Paulo fala assim no versículo 12, parte B: aquilo que me aconteceu tem, pelo contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso. Com certeza muitos judeus estavam celebrando, estavam convictos que agora o Evangelho que está sendo pregado irá acabar. Paulo diz: não, nada disso, pelo contrário. A prisão está servindo como instrumento para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a prisão, ela é uma ferramenta pela qual já estava no plano de Deus para o avanço do Evangelho. Irmãos, isso é maravilhoso, pois nós aprendemos que nada pode deter a palavra de Deus, nada fugiu do seu controle. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo está escrevendo, entregando aos irmãos filipenses. E qual foi o resultado da prisão de Paulo? O resultado foi o avanço do Evangelho, de dois modos. O primeiro modo foi a pregação do apóstolo Paulo para toda a guarda ali do palácio. Vejam comigo no versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. A guarda do palácio, ela é conhecida como guarda pretoriana. A guarda pretoriana, ela é a elite militar do Império Romano. Eles eram responsáveis pela guarda, pela segurança do imperador. Esses homens, conhecidos pela sua coragem, bravura, conhecidos pelo seu músculo, pela sua braveza, eles ouviram do Evangelho e eles ficaram admirados com o poder das palavras que saíam pela boca do apóstolo Paulo. Muitos se converteram a Cristo. E nós temos indício dessas conversões em Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Quase finalizando a sua carta, olha o que o apóstolo Paulo ele fala: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente aos que estão no palácio de César. Ele inicia falando assim: todos os santos. Paulo, ao dizer todos os santos, ele está se dirigindo ao palácio de César como irmãos, como salvos em Cristo. Toda vez que Paulo se dirige à igreja, não sei se vocês já observaram, ele sempre se dirige aos santos e fiéis. E aqui ele está se dirigindo ao palácio, em uma primícia que eles se converteram. E olha que coisa incrível aconteceu. O Evangelho, irmãos, nesse contexto, com a prisão do apóstolo Paulo, ele chegou até o escalão do Império Romano, através dessa prisão. Foram 2 anos nessa prisão.
Por causa dessa prisão, Paulo ele teve contato direto com os oficiais do Império Romano. Quando Paulo entrou em Roma, ele não estava apenas entrando um prisioneiro, mas no plano divino estava entrando o Evangelho, pois somente através da prisão esse Evangelho ia chegar no alto escalão. De outra maneira não havia possibilidade. Esse acontecimento do apóstolo Paulo me faz lembrar da história de José do Egito. Existe uma semelhança entre essas duas histórias. O trabalhar de Deus na vida de Paulo é muito semelhante com a história de José, pois foi também na vida de José através de uma prisão. Foi através de uma prisão que nós vemos Deus salvando o seu povo, salvando o povo pelo qual viria o Messias. E aqui da mesma maneira nós vemos que através da vida de Paulo, muitas vidas foram salvas e continuam sendo salvas, pois foi na prisão que Deus usou de maneira extraordinária a vida de Paulo, o inspirando a escrever as cartas para as suas igrejas. E hoje nós desfrutamos dessas cartas escritas dentro da prisão. E olha que coisa maravilhosa, na vida daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E viver segundo o seu propósito é ter uma vida que tem como objetivo glorificar o nome de Deus. Alguém que ama a Deus, tudo acontece na sua vida, seja algo bom ou algo ruim, tudo acontece com um propósito maior, visando um objetivo maior. Ambas as prisões, seja na vida de José ou na vida do apóstolo Paulo, nós enxergamos o quê? A soberania de Deus, o plano de Deus. Nenhum dos seus propósitos foram frustrados. Imagine comigo os judeus celebrando a prisão de Paulo. Agora acabou com o evangelho. Nada disso. Era exatamente isso, literalmente isso que Deus queria, desejava. Estava no plano de Deus que Paulo fosse preso, para que dessa maneira o evangelho chegasse até o alto escalão. E quando nós pensamos para a nossa realidade, quantas coisas aconteceram para que o evangelho chegasse na nossa vida? Tem pessoas que só conheceram o evangelho através da morte. Por exemplo, na minha família. A minha família só teve um despertar por evangelho quando o meu tio morreu esfaqueado. Ali foi a mudada de chavinha. Naquele momento nós compreendíamos isso? Não. Mas eu olho para trás e vejo que até a morte, pelo qual causou dor em toda a minha família, especialmente nos pais, sofrimento, estava no plano de Deus, para que através disso todos fossem alcançados pelo evangelho. Tem pessoas que só vão olhar para o céu quando estiverem em uma maca. E até isso está no plano de Deus. Irmãos, e quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós não vemos um homem decepcionado e frustrado pela prisão. É nítido na vida de Paulo a alegria, a gratidão, a confiança. E por que ele estava com esse sentimento? Porque ele sabia que Deus estava no controle absoluto da história. O segundo modo foi que a prisão do apóstolo Paulo incentivou outros a uma coragem maior na pregação do evangelho. Olhe comigo no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Com Paulo preso, a sua prisão motivou, deu coragem para que muitos pregassem o evangelho. Tem também uma outra situação. Com o apóstolo Paulo preso, surgiram aqueles que desejavam assumir a liderança de Paulo. Haviam aqueles que queriam assumir a posição de Paulo. Mas havia um detalhe que o apóstolo Paulo vai dizer na vida deles. A pregação deles buscavam a glória de si mesmos.
pois pregavam por inveja e rivalidade. Vejam comigo o versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Versículo 16. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Versículo 17. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Se observarmos, esses pregadores citados por apóstolo Paulo são dois grupos: aqueles que fazem por ambição egoísta e aqueles que fazem de bom coração. Quando nós observamos aqui ele relatando, escrevendo isso à igreja, nós observamos que esses homens, mesmo com essa pregação egoísta, ambiciosa, nós vemos que eles estão pregando um ensino puro, não é um ensino distorcido. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo não dando ênfase, muito menos até no nome deles. O foco de Paulo é Cristo. Mas olha que interessante, eles não estão pregando heresias, não estão distorcendo, não estão pregando um ensino falso, mas aqui Paulo está falando sobre a motivação do coração deles na pregação. Quando nós ouvimos uma pregação, vocês estão ouvindo uma pregação, a única coisa que vocês aqui conseguem avaliar é o conteúdo da mensagem. Ninguém aqui consegue avaliar a motivação do meu coração. Amém? Já quando nós pensamos na motivação, é algo que é difícil a gente avaliar. Existem situações que a gente consegue avaliar, mas é muito difícil, porque a motivação é algo que está no coração. E Paulo deixa claro que a sua preocupação é a mensagem. Se a mensagem é bíblica, ele fica alegre por isso. Algo muito importante é que Paulo não está preocupado com a sua liderança também, e sim exclusivamente com a obra de Jesus. Em nenhum momento nós vemos Paulo se defendendo, pois para Cristo ser glorificado não depende da nossa motivação, e sim depende da sua própria palavra. E se a palavra está sendo pregada, Cristo está sendo glorificado. Amém? E olha que o apóstolo Paulo fala no versículo 18, mas que importa? O importante é que de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar-me. Aqui existe também um alerta para a igreja atual. Paulo está falando sobre a motivação. Existem dois grupos citados pelo apóstolo Paulo: aqueles que buscam, por intermédio de uma liderança, a sua própria glória. Mas também existem aqueles que buscam a glória de Deus. E aqui vem uma pergunta para nós: qual é a nossa motivação? Nós pregamos, nós ensinamos, nós queremos servir, nós estamos aqui, e tudo isso é bom. Mas a pergunta é: qual é a motivação que faz você vir aqui? Qual a motivação de estar aqui pregando? Qual a motivação de participar do grupo de louvor? Qual é a sua motivação de fazer parte do diaconato? Qual a sua motivação de servir no ministério infantil? Qual é a nossa motivação? E quando nós pensamos em motivação, motivação é algo muito sério. Por qual razão? Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Fazer algo com a motivação equivocada é a prática de iniquidade. E olha que interessante essa declaração de Jesus. Aqui Jesus está falando de motivação. Eu posso estar aqui pregando visando aplausos. Eu posso estar aqui visando apenas uma performance. Eu posso estar aqui para que os holofotes estejam em mim. Você pode estar aqui não para
cultuar, mas para ser cultuado. E qual é a nossa motivação? É interessante que quando Jesus fala assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, Jesus ele está se direcionando à liderança. Irmãos, e isso é algo que nós precisamos avaliar o nosso coração. Se existe alguém que tem capacidade de examinar o nosso coração, é o Espírito Santo, mas nós temos o dever de avaliar as nossas motivações, de refletir a respeito das nossas motivações, como por exemplo, de repente eu pregando aqui, por qual razão vou usar palavras difíceis para que vocês não entendam? Para que no final do culto vocês batam palma e falem, nossa pastor, você até então que falava que tem uma dificuldade no português, está usando um linguajar robusto, para quê? Para as pessoas baterem na minha costa e falarem assim, nossa, que vocabulário, que entendimento. Está assim, ó. Da mesma maneira que está assim de pessoas com uma motivação errada dentro da igreja, está assim de líderes. Assim. Que através das suas oratórias não tem visado a glória de Deus, tem visado a sua própria glória, tem visado curtidas, likes, engajamento. Eu acredito que naquele grande dia muitos vão se frustrar. Puxa, mas aquele homem que eu tanto admirava era um homem que apenas buscava a sua própria glória. Nós não conhecemos a motivação do coração humano, mas Deus conhece. Deus conhece. E o apóstolo Paulo está tão tranquilo aqui nesse ponto, porque ele sabe que naquele dia, Deus ele vai separar os bodes. Irmãos, isso é tão sério, irmãos, porque nós vivemos em um contexto em que o louvor se tornou show. E por que show? Já para eu pensar? Por que tanta performance? E eu não estou excluindo fazer algo com excelência a Deus, amém? Não misturem as coisas. Mas estou falando em relação ao nosso coração. Eu, como pastor, eu preciso sim melhorar, crescer, mas o ponto é, qual é a motivação do meu crescimento? É para que eu diminua e Cristo apareça, seja glorificado? E é interessante nós pensarmos que esse ponto de motivação é algo que vem dos tempos da igreja de Coríntios, quando eles não queriam ouvir a Paulo por causa da sua oratória, e davam preferência para Apolo. Que a gente possa analisar o nosso coração, refletirmos sobre a motivação do nosso coração. Pois naquele grande dia, Cristo pode dizer assim para nós, eu nunca os conheci. Triste realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que muitas das vezes somos motivados a aplausos. Na minha experiência no ministério, é muito fácil vermos aonde está o coração de uma pessoa quando eu tiro essa pessoa, eu como pastor, aconselho essa pessoa a sair do ministério para que ela possa crescer no conhecimento e na graça. E quando eu tiro essa pessoa, seja em qualquer ministério, diaconato, louvor, falo, olha, você precisa sentar para ser tratado, para Deus trabalhar esse ponto do seu coração, e é tirar a pessoa do ministério, a pessoa sai da igreja. E isso é evidência do quê? Que ela nunca esteve ali por causa de Cristo. Ela estava ali porque ela gostava de cantar, tocar, gostava de estar ativo, fazer alguma coisa. E sabe que isso revela no coração dessa pessoa? Que ela nunca acreditou em uma salvação pela graça. Por quê? Porque ela sempre acreditou que para ser aceita ela precisa fazer algo para Deus. Mas sabe o que choca a cada um? É que tudo aquilo que nós fazemos, muitas das vezes é como trapo de imundícia diante do Senhor. E que Deus tenha misericórdia sobre a nossa motivação. E eu gostaria de concluir essa mensagem falando a respeito da soberania de Deus. Irmãos e irmãs, nada frustra os planos de Deus.
Mataram Jesus pensando que seria o fim de tudo. Mas em Atos fala que matar Jesus estava no plano. Mataram Estevão pensando que colocariam medo. Mas o sangue dos mártires foi como semente, pelo qual o evangelho cresceu, floresceu e se expandiu. E aqui nós vemos eles prendendo o apóstolo Paulo, acreditando que a palavra cessaria. Mas havia uma promessa dita por Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E não prevalece, porque nós estamos aqui. A palavra de Cristo não pode ser presa. A palavra de Cristo jamais vai cessar. E nós vemos o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. E uma outra coisa que me chama a atenção, que todo cristão genuíno, ele está sujeito a injustiças. Se você estiver vivendo uma injustiça, lembre-se, Deus está no controle e Ele tem um propósito maior na sua dor. Vivemos na depressão, porque Deus tem um propósito na sua dor. Vivemos e sofremos pela ansiedade, porque Deus tem um propósito na nossa ansiedade. Estamos lutando contra o câncer, porque Deus tem um propósito na sua enfermidade. Hoje talvez esteja tudo obscuro, como esteve na vida de Jó. Mas que a gente possa dizer, no final da nossa vida, bem sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, quando nós olhamos para a vida, para o início da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso. Tentaram colocar um fim sobre a vida dele. Mas colocar o apóstolo Paulo na prisão é o cumprimento de um Salmos, que fala assim, que desde o ventre da nossa mãe, Deus, Ele escreveu todos os nossos dias. Não é isso que a Bíblia fala? Deus escreveu todos os nossos dias. E ao escrever todos os nossos dias, na vida do apóstolo Paulo, Deus escreveu, olha, em tal dia você será preso, porque eu tenho um propósito. E ali ele esteve preso. E foi nessa prisão que o Espírito Santo trabalhou em sua vida de maneira extraordinária, a ponto de nós estarmos aqui, analisando, glorificando a Deus por meio de suas cartas. Cartas que nós não sabemos como foi o processo, mas eu tenho certeza que foram lágrimas misturadas com escritos, choro, dor, para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando, glorificando a Deus. Irmãos, e o ápice maior da soberania divina é Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo qual Ele foi moído. Enquanto muitos celebravam a morte de Jesus Cristo, acreditando que seria o fim do cristianismo, já havia uma promessa, uma profecia no livro de Isaías que dizia que Ele seria moído, que haveria necessidade de ser moído, pois somente através de ser moído que haveria fruto. E Cristo na cruz do Calvário, Ele foi esmagado como uma semente, para que essa semente pudesse frutificar. Mas na visão, como dos discípulos de Emaús, foi um fracasso, uma derrota, até que Jesus Cristo foi ao encontro deles. Para a nossa vida, fica qual o grande ensinamento? Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Foi Ele que escreveu cada página da nossa vida. Se estamos vivendo em bonança ou sofrendo, Deus está conosco e Ele tem um propósito maior na nossa vida. E qual é o propósito maior? Glorificar a Ele por meio do nosso sofrimento. Por meio do nosso sofrimento. Exatamente por meio do nosso sofrimento. Porque quando a nossa vida está bem, esquecemos de orar, esquecemos de buscar, está tudo bem. Tudo bem. Mas quando nós estamos passando por aflição, o joelho se curva, as lágrimas rolam. Buscamos, mas tem um ponto.
Qual é a motivação por detrás da dor? Barganha? Deus está vendo. Qual é a motivação? Muitas das vezes a dor é a gasolina que nos move até a Deus. Caramba, eu só busco a Deus e oro quando eu estou na aflição. Ai, Deus do céu, por que isso? Quando tudo vai bem, eu baixo a guarda. Eu fico imaginando Deus olhando para o nosso coração. Ah, irmão, se não fosse a graça em nós, se não fosse a misericórdia de nós. Eu fico imaginando Deus esquadrinhando o nosso coração e olhando para a nossa motivação. Irmãos, e ao longo dessa carta nós vamos ver a motivação do apóstolo Paulo. Irmãos, as pessoas tentando ali tomar a sua posição de liderança. Muitos pregando por rivalidade, por ambição. E o apóstolo Paulo nem aí com isso. O importante é que eles estão pregando Cristo, o meu foco é Cristo, porque eu não sou nada. E que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa aprender. Que as prisões do tempo presente, elas resultarão na glória do Senhor, de uma maneira extraordinária. E foi assim com Jesus Cristo. Ele precisou morrer, ressuscitar, para que eu e vocês estivéssemos aqui. Nós lemos, no momento da oferta, que Ele se fez pobre, para que a gente fôssemos ricos. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que as aflições do tempo presente não se comparem com aquilo que Deus tem feito, muitas das vezes no silêncio. E que o nome dEle seja glorificado. E que nesta manhã você saia edificado com essa palavra, tendo a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, sejam elas malditas, ruins, seja o que for, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que vivem segundo o seu propósito. Irmãos, existe um propósito muito maior sobre a nossa vida. Deus nos coloca no fogo para que a gente seja a imagem e a semelhança do seu Filho amado. É no fogo que nós somos purificados, é no sofrimento. O cristianismo é sofrimento, é dor. Mas Ele estaria conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. E eu gostaria de orar pela sua vida, dizendo para você que é Deus que escreveu a história. É Deus. Eu sei que existem pontos que é difícil de assimilar, de entender. E sabe por que a gente não entende? Porque ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. Quem conhece a mente do nosso Senhor? Eu fico imaginando a minha avó quando perdeu meu tio. Se eu falasse isso para ela: vó, Deus está no controle, vó. É através da perda dele que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na nossa família. Será que ela ia entender? Claro que não. Claro que não. Passou-se 30 anos para que a gente pudesse compreender que por detrás da dor havia um propósito muito maior. Porque a dor nos conduz a Jesus. Irmãos, e eu falo com toda a convicção de coração, a dor, assim como foi a prisão na vida do apóstolo Paulo, elas são ferramentas usadas por Deus, assim como é a morte, assim como é a doença. A doença nada mais é que um instrumento, não para a nossa derrota, mas um instrumento que nos leva aos braços do Pai. Ela é apenas um meio pelo qual nos leva. E que Deus seja glorificado por tudo que Ele tem feito. Seja na bonança ou na tristeza, Deus seja glorificado. E eu gostaria de orar pela sua vida nesta manhã. Você que se encontra passando por dificuldades, você que se encontra lutando. Você que se encontra aflito, você que se encontra angustiado. Você que não enxerga uma luz no fim do túnel. Que nesta manhã você possa acalmar o seu coração na soberania daquele que criou com o poder da sua palavra todas as coisas e que nada fugiu do seu controle absoluto. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor escreveu a nossa história.
Se hoje nós estamos vivendo a alegria, se hoje nós estamos vivendo a tristeza, que o Senhor produza no nosso coração a certeza que é o Senhor que está trabalhando por meio desta luta, por meio dessa aflição. Ó Deus, que por meio dessas exposições na carta aos Filipenses, a gente possa encontrar a alegria no Seu Filho amado. Que a nossa alegria esteja exclusivamente em Jesus Cristo. Ó Deus, que a nossa alegria, Pai, esteja em Ti. Que a clareza do nosso entendimento esteja na soberania do Senhor. Ó Deus, que isso que foi ministrado nesta manhã nos desperta, Deus. Deus, que o Senhor sonde o nosso coração e mostre qual é a nossa motivação. Se a nossa motivação, Deus, de servir é uma motivação pecaminosa, que o Senhor revele isso a nós e tire isso do nosso coração. Ó Deus, que o Senhor tire isso do nosso coração, que a nossa motivação esteja exclusivamente para que Seu nome seja glorificado, exclusivamente para que Seu nome seja conhecido, exclusivamente para que Teu nome seja exaltado. Deus, que diante dos nossos serviços, das nossas ações, assim como João Batista disse, que eu diminua, que nós diminuemos, que nós diminua, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor apareça. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Amém.